nós vamos continuar com o livro de João. E nós hoje vamos focar em João Batista. Então fica conosco, agora no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós temos o pastor Dário que vai ajudar para explicar a leitura que nós vamos ter hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado, pastor. Mas antes de começar, eu queria só tirar um pouco de tempo para orar, né? É uma coisa que nós começamos a fazer porque nós sabemos a importância de oração, não só no estudo da Bíblia, mas também na vida inteira. Eu queria que se pudesses orar para nós, para todas aquelas pessoas que já há anos estão a ver o programa, que já foram mudados, né? Já aprenderam muita coisa sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu até queria falar sobre a dona Maria Rodrigues. Ela é daqui de Ontário, ela já vê o programa já há bastante tempo e realmente gosta do programa. Então, só dá uma oração também, incluindo ela na oração. Podias fazer isso? Sim. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos para refletir na Tua palavra. E antes queremos, Senhor, interceder pelos Teus filhos, aqueles especialmente que têm acompanhado o programa, está escrito já há algum tempo, e têm sido ricamente abençoados, como a senhora Maria Rodrigues. Queremos colocá-los todos em Tuas mãos, que a Tua paz, a Tua bênção, e que a mensagem de hoje possa tocar o coração de todos, que a Tua presença esteja também na vida, ajudando em todas as necessidades que eles possam ter. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos entrar logo para a Bíblia. Nós já acabamos com os versículos mais assim populares, né? Que é João 3:16 e aqueles versículos aí. Agora o fim do capítulo volta para João Batista. É uma pessoa que, mesmo do começo, né, capítulo 1 já falava sobre ele, e agora nós vamos ter como se fosse a conclusão, né, da história dele, basicamente, pelo menos no livro de João. Para mim é uma parte bem importante porque fala da relação entre assim, o trabalho de Jesus e o trabalho de João. E vamos ver que tem aquela transferência. Já falamos um pouco sobre isso, né? Sim. Mas isto, vamos ver assim, mais uma vez, como é que Deus, assim, usa as pessoas do mundo? Quais são as relações e as pessoas, assim, com poder que Ele usa aqui na Terra? Vamos começar, então. Vamos, para aqueles que têm uma Bíblia, nós estamos no livro de João, capítulo 3, e vamos começar no versículo 22. Podias ler para nós 22 e 23. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Então é bem interessante o que está a acontecer aqui. Sim. Né? Nós agora temos basicamente dois grupos. Aqueles que estão mais perto de Jesus, aqueles que estão mais perto de João. E os dois, é interessante, os dois estão a fazer a mesma coisa. Os dois estão a batizar, né, com os discípulos deles, só que em lugares diferentes. Jesus lá na Judeia e João Batista. Porquê é que eles iam para estes lugares? Porquê é que eles tinham que ir para estes rios? Porquê é que eles não batizavam assim na casa da pessoa, ou na estrada, ou coisa assim? Muito interessante como eles iam até o rio. Então isso já deixa assim, bem claro para nós a forma do batismo que tanto Jesus quanto João Batista faziam. Algumas igrejas
fazem o batismo por aspersão, né, apenas respingam um pouquinho de água ali na cabeça, às vezes de um bebê. Mas aqui nós vemos Jesus batizando no rio, onde tem muitas águas. Então, é óbvio, até pelo batismo de Jesus, que nós já refletimos sobre isso, ele entrou na água. Então, ao entrarem na água, com certeza eles estavam fazendo o batismo por imersão, ou seja, a pessoa que era batizada deveria ser totalmente coberta pela água, e assim ele saía. Isso, é claro, representava a morte para a velha vida, para o passado, para o pecado, e ao subir da água representava então o nascimento para uma nova vida. Então, Amém. fica bem claro aqui a maneira certa, de acordo com a Bíblia, de fazer o batismo. E eu penso, como tu já falaste, né, que é importante que a maneira que João fazia o batismo é a maneira que Jesus também seguiu. Então, ele não criou outro tipo de batismo. Então, quer dizer que, biblicamente, há só uma maneira de ser batizado, né? Que é a maneira que Jesus e João usavam. Só que, só com estes 2 versículos, a pessoa já fica com aquela ideia. Uma coisa vai acontecer de errado, né? Porque agora temos estes 2 grupos. Como é que eles vão pensar um do outro? Vamos ler, então, versículos 25 e 26, que... Obviamente, nós vamos ver aqui que tem uma coisa que acontece entre os 2 grupos. Vamos ler então, deixa-me ler aqui. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste que está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então aqui pode ver que nós temos o grupo de Jesus, nós temos o grupo de João, e o grupo de João está assim, parece que nós estamos a ficar segundos aqui, né? Parece que ele está a ter mais resultado, as pessoas estão a ir para ele e não para nós. Então pode-se ver um pouco daquele, assim, um problema que está a criar aí. É interessante. Aparentemente é como se fosse uma competição, né? Ele poderia dizer, nós que começamos a fazer isso. E agora ele está fazendo o que nós estávamos fazendo, né? É interessante que o assunto era purificação, porque o batismo ele representa a purificação do pecado, como já disse, como nós somos imersos na água completamente, significa que nós morremos completamente para o pecado. E aí somos purificados, é claro, do pecado para uma nova vida. E é claro, quando olhamos entre os judeus, eles tinham várias cerimônias de purificação. Em outras ocasiões era o lavar das mãos, mas aqui nós vemos que o contexto está falando diretamente do batismo, porque os discípulos de João ficaram realmente preocupados, não estavam gostando muito daquilo e realmente procuraram João e falaram isso, né? Aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, agora ele está batizando e todos estão indo para ele. Ou seja, nós estamos perdendo as pessoas, estão seguindo mais ele do que nós. Para mim isso é muito importante, essas 2 ideias juntas, né? Porque aquela purificação é tirar o eu e o nasce de novo em Jesus, né? Só que estes são discípulos de João que foram batizados, mas vê-se bem que eles ainda têm uma coisa dentro deles, né? Então é muito importante realmente entender o batismo. O batismo, a Bíblia claramente fala para fazer, né? Desta forma. Aquela imersão dentro da água, sair uma nova pessoa. Mas também temos que entender, como Jesus já falou antes, que tem 2 batismos. O batismo físico, que é a água, que os discípulos de João fizeram, mas Jesus também fala do batismo do Espírito, ou o batismo do fogo, né? Que é o Espírito Santo. E nós temos que perceber que a pessoa tem que ter as 2 coisas. Não é só fisicamente fazer o ato. É importante, faz parte, mas ligado com isso tem que ser aquele batismo do Espírito, que realmente é aquela força de Deus que transforma a vida da pessoa, né?
que começa aquele trabalho de santificação, né, da pessoa. Então aqui nós podemos ver bem assim, numa maneira bem física, que eles foram batizados, mas ainda precisavam não só assim do batismo físico que João criou, mas também aquele batismo de Jesus, né? Aquela transformação de coração. É a presença do Espírito Santo na vida deles. Exatamente. E é interessante nós notarmos aqui que o verdadeiro sentido do batismo é exatamente o que Jesus estava fazendo. Porque João veio apenas preparando o caminho. João sabia disso. Porém, os discípulos não estavam maduros ainda para entenderem que realmente João era ele apenas abriu o caminho para que Jesus pudesse entrar. E quem salvaria o povo e a humanidade dos seus pecados seria o próprio Jesus. Então, é interessante que se nós não entendemos o plano de Deus, nós podemos achar que estamos fazendo a obra de Deus e estamos simplesmente, se não nos cuidarmos, atrapalhando, né? Exatamente. E os discípulos estavam lá começando a questionar algo que era o principal que estava acontecendo. Todos deviam seguir a Jesus mesmo. Porém, eles precisavam receber o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, para tirar esse tipo de sentimento do coração deles, né? O que eu gosto é a resposta de João, é o que nós vamos ler agora. E nós vamos ver que, contrário aos discípulos, João tinha o Espírito Santo, né? Até a Bíblia fala que ele nasceu já, né? O Espírito Santo já conectado com ele. Vamos ver a resposta e ver a diferença, como os discípulos viam esta situação e como João via. Lê para nós, então, 27 e 28. A isto João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Que é exatamente o que falaste, né? Então João está a dizer assim, olha, isto não é uma coisa de poder. Não é eu sou melhor do que tu, ou nós, este grupo aqui é melhor daquele grupo. Ele está a dizer, o que Deus dá para nós é o que Deus dá para nós. É o nosso trabalho, a nossa função. E ele claramente está a dizer, a minha função não é para ser o Cristo. Eu não sou o Salvador do mundo. Deus me escolheu para introduzir, assim, o batismo. Esta função é o começo, como falaste, né? Preparar o caminho para os judeus estarem prontos para aceitar a Jesus. Que vê-se que os discípulos que ainda estavam com João ainda não tinham aprendido isso, porque se eles realmente soubessem a função de João e a função de Jesus, eles também já tinham saído de João e estar com Jesus, né? O fato que eles ainda estavam com João é porque eles ainda estavam confusos, né? João é o Cristo ou não? E aqui ele está a dizer, olha, eu não sou. Que, para mim, mostra muito de João. Ele podia dizer assim, olha, eu sou alguém. Eu também sou importante. É bom que vocês ficam comigo. Ele não fala isso. Claro, até Jesus fala que ele era o melhor dos profetas. Mas ele percebe, vocês ficarem comigo, no fim não vai ter valor. Só vai ter valor se vocês vão para Jesus. Aí aqui eu realmente fiz o meu trabalho. Só até o ponto que vocês vão para Jesus, aí eu posso dizer, eu fiz o que Deus quis na minha vida. Muito bom, é maravilhoso nós entendermos isso, é uma lição para todos nós. Eu creio que nós sabemos o nosso papel, quem nós somos, usando os nossos dons, os talentos, cumprindo o nosso ministério, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e entendendo que cada pessoa tem o seu papel, cada um tem a sua função, e muitas vezes nós preparamos ou nós plantamos para que outros colham. E às vezes nós colhemos o que outros plantaram. Então eu creio que se nós conseguimos olhar as coisas dessa maneira como João olhava, não só em relação ao ministério de Jesus, mas em relação à vida, ao trabalho de Deus, nós vamos ser úteis nas mãos de Deus, e não atrapalhando a participação de todas as pessoas
e sendo fiéis àquilo que Deus nos chamou, Amém. mesmo que seja algo simples, simplesmente como João, ele foi à frente, abrindo o caminho, preparando o coração das pessoas, atraindo as pessoas para o reino de Deus, e aí Jesus chegou. Exato. E é claro que quando Jesus chegou, ele estava cumprindo tudo aquilo pelo qual João preparou. Era a hora de Jesus brilhar. Yeah. E João sabia disso. Yeah. E ele agora vai dar um exemplo, né, uma historiazinha, para a pessoa entender melhor o que ele está a dizer. Deixa-me ler aqui, 29 e 30. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. São palavras muito fortes aqui, né? Primeiro ele fala, eu não sou o Cristo. E depois ele fala, eu não sou o noivo, eu só sou o amigo que faço o serviço ao noivo. Não? E quando eu ouço a voz do noivo, quando eu vejo a Jesus, essa é a minha alegria. Né? E o meu serviço é só completo, né? Eu só posso dizer, acabei, né? Quando eu consigo dar essa luz a ele. E as palavras do fim, que para mim é as palavras mais importantes de João, que nós também temos que entender na nossa vida, né? É verdade. Jesus tem que crescer e eu tenho que diminuir. Na vida de João, na minha vida, na tua vida, em todas as nossas vidas, né? Jesus tem que crescer, Jesus tem que ser mais importante. E o que eu quero, quem eu sou, tem que diminuir. Ele é o primeiro e último, certo? Ele deve vir em primeiro lugar, é por ele que nós vivemos. E realmente, se nós entendemos quem é Jesus, nós vamos conseguir perceber que ele é tudo e deve ser tudo, porque ele nos deu a vida, ele nos sustenta, ele morreu por nós. Claro, nesse caso de João, João sabia que era o Messias realmente, que estava chegando e que o papel dele era preparar o caminho, e ele fez isso com muita alegria. E ele soube manter-se humilde, né? Aquele privilégio que ele teve não tirou dele o reconhecimento, ou ele não se achou melhor. Yeah. Né? Ele sabia bem o seu lugar. Então, isso é uma lição para nós. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, em tudo que nós fazemos, podem ser coisas grandiosas, nós precisamos lembrar de que Jesus é aquele que faz, é aquele que nos dá sabedoria, é aquele que nos dá o poder, que nos dá a capacidade, que nos dá saúde. E se nós fizermos isso, nós vamos estar sempre dizendo a mesma coisa. Yeah. Que Jesus cresça na minha vida e que eu sempre reconheça que eu preciso dele e que é ele que faz. O que é que tu dizias? Provavelmente tem pessoas que estão a ouvir este programa que são cristãos, que aceitam Jesus, que aceitam estas palavras, mas estão casados com um esposo, com uma esposa, ou têm crianças ou pais que falam assim, não, esta é a minha vida, eu faço o que eu quero, e, né? O que é que se pode dizer para uma pessoa assim, para eles entenderem que isto não é uma coisa ruim, isto não é negativo, né? Tu vais perder quem tu és. O que é que nós podemos dizer para uma pessoa que tem medo, né, de perder quem ele é? Na verdade, pastor Steven, essa compreensão de alguns já é uma compreensão equivocada, infelizmente. Porque se a pessoa, se ela acha que tudo, ela tem controle de tudo, ela é o que ela diz, que é a lei, certo? Eu digo diante, é claro, de Deus, diante do Criador, diante de Jesus, ela já está equivocada, porque na realidade quem somos nós? Nós, até o ar que respiramos, foi Deus que criou, Ele que mantém. E eu creio que Deus é tão misericordioso que Ele muitas vezes vê atitudes como estas e Ele ainda tem amor, paciência, para dar a oportunidade para essas pessoas reconhecerem que tudo vem dEle. Mas eu creio que a necessidade é de nós reconhecermos quem é Deus e deixar Deus ser Deus.
E eu acredito também que talvez muitos problemas que nós passamos na vida são permitidos por Deus para nos ajudar a entender a necessidade que nós temos de Deus, a nossa dependência, que tudo vem dele, certo? Muitas vezes ele põe a gente numa cama de um hospital para nós podermos olhar para cima e reconhecer que nós dependemos dele. Então, nós costumamos ver que quando as pessoas têm problemas, elas buscam a Deus. Quando está tudo bem, elas acham que está tudo bem porque ela conseguiu fazer tudo sob controle, porque foi ela que conseguiu, e aí esquece de Deus. Eu creio que nós precisamos ter essa visão completa. Deus é Deus nos bons momentos, é Ele que provê, e Ele é Deus nos maus momentos. E nós precisamos dEle em todos os momentos, reconhecer quem Ele é, como João fez. Então, dependemos dEle, Ele nos criou, precisamos todos ter essa visão. Nós vamos ser felizes e ao ouvir a voz de Jesus, nós vamos realmente saber o caminho que devemos seguir, como devemos guiar nossa vida, porque Ele que nos criou, Ele tem um manual, Ele sabe como a gente funciona. Então, assim, é loucura se afastar de Deus. Amém. É loucura abandonar aquele que nos amou, aquele que nos criou e aquele que nos salvou. Não se faz isso. E tudo o que tu falaste aqui é o que agora João também vai dizer para os seus discípulos, né? É um pouco longo, mas eu queria, porque é tudo junto, então é importante ler aqui tudo junto. Lê para nós o 31 até 36, porque aqui basicamente é o evangelho dele agora. Isto é Jesus, isto é Deus, Lê para nós então e depois podemos assim falar sobre isto. Muito bem, capítulo 3, versos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. E o verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui João fala muita coisa, né? Muita coisa que nós podemos falar. Mas eu quero focar assim em 35 e 36, porque é aqui que nós podemos ver que João realmente sabia quem era Jesus. Né? Porque, deixa-me ler aqui outra vez. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Pai nós sabemos que é Deus. Então aqui João está a dizer, Jesus é o Filho de Deus. Né? Então aqui nós podemos ver que realmente João tinha o Espírito Santo para saber isso já. Não é só o Cordeiro de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus e entregou tudo em suas mãos, né? Então, realmente, Deus já deu tudo para Jesus, mas Ele deu também a nossa escolha, se nós queremos aceitar, fazer parte de Jesus ou não, né? O que é que tu pensas no versículo 36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que é que João está a dizer aqui neste versículo aqui? Ele está dizendo que Jesus é o Salvador do mundo. Então, se nós cremos nele, nós temos a vida eterna, aceitando o que ele fez. Por quê? O Pai, em outras palavras, João está dizendo que o Pai, Deus Pai, colocou tudo nas mãos de Cristo. Ou seja, como ele colocou esta terra, a humanidade, a responsabilidade de salvar as pessoas do pecado nas mãos de Jesus, e é por isso que ele diz, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele está dizendo que não que Deus tem ira por aquele que não aceita, mas na realidade a pessoa, pela escolha dela, ela vai acabar recebendo as consequências da sua escolha. Então, ele coloca diante de nós que Jesus é o Filho de Deus,
que Jesus é o responsável pelo trabalho de redenção deste mundo e mostra a necessidade de nós reconhecermos que Jesus é o Salvador, aceitá-lo, reconhecer que a vida eterna só existe por meio dele. Amém. Então é isso, nós temos uma escolha. É o que João está a dizer. Olha, vocês podem aceitar Jesus e ter vida, ou rejeitam a Jesus, ele dá essa opção. Vocês podem rejeitar. Só que a rejeitar a Jesus, a pessoa rejeita a vida. Vamos orar então. Para mim isto é a coisa mais importante. E é esta a nossa oração. Que não só nós podemos aceitar a Jesus, mas a nossa família, os nossos amigos, tudo isso. Então vamos orar juntos que todos aqueles que nós amamos possam fazer a escolha certa. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje com esta decisão. Aqui João está a falar claramente que nós temos que escolher ou aceitar a Jesus ou rejeitar. Que em outras palavras quer dizer ou a pessoa aceita a vida ou rejeita a vida. Deus, todos que estão a ouvir aqui hoje, todos que estão a ouvir, e não só aqueles que estão a ouvir, mas as famílias, os amigos, possam escolher a Jesus e possam escolher a vida. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Como estudamos no estudo de hoje, João sabia quem era Jesus e nós gostaríamos que você também pudesse ter uma visão ampla como João teve a respeito de Jesus e daquilo que ele ensinou para nós. E por isso nós queremos entregar a você gratuitamente esta revista, Bíblia Fácil, onde você poderá estudar todos os temas bíblicos e compreender a vontade de Jesus e conhecer melhor aquele que nos salvou. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós chegamos ao fim do episódio. Eu queria dizer muito obrigado para o pastor Dário por estar aqui conosco. E fica conosco no próximo episódio. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.